Hello! E aí? Vamos começar? Que horas são? Muito bem, Fabinho. Perfeito. E aí? E aí? Tudo bom? Beleza. Então, eu vou dar só uma introduçãozinha sobre a proposta, né, dessa brincadeira nossa. Bom, eu resolvi criar uma sériezinha. Mari, Nath, sejam bem-vindas. Um beijão. Então, eu resolvi criar, né, a live toda é yoga, baseada numa frase do Sri Aurobindo, né, que diz que a vida toda é yoga, e aí foi meio que adaptada para o momento que a gente está vivendo agora, né, de pandemia, que tudo é live, e, e vida que é bom nada, tô brincando. Mas dentro disso, a ideia é ficar voltado mesmo para o yoga, né? E a entrevista ela vai acontecer com pessoas que são aspirantes, né, do yoga, que já estão praticando aí yoga por algum tempo, enfim, já tem toda uma aspiração direcionada no yoga. E aí a ideia é a gente compartilhar um pouquinho, né, da experiência de cada um. Afinal de contas, a gente tem um grupo muito rico, né, de aspirantes e de pessoas, né? A gente virou uma grande família, né, cósmica, como a Âmala diz, né? E é isso. Matheus, beijo. Entrou aí. Então, Balinha, meu entrevistado no momento vai ser o Balinha. A gente chama de Balinha, mas vem de Balarama, que significa o irmão de Krishna, né? E, na verdade, eu vou deixar você falar sobre isso, mas então explica aí um pouquinho sobre o seu nome espiritual, assim como Lalita também é meu nome espiritual, né? Meu nome enfim, registrado de batismo é Elisa, mas no universo do yoga eu virei Lalita e agora ninguém me chama mais de outra coisa, só as pessoas da família mesmo, biológica. Mas fala aí um pouquinho do seu nome espiritual. Da onde veio isso? Então, meu nome veio pelo mestre Ori, né? Numa viagem que a gente estava lá na Índia. E aí eu tive um momento, a gente estava assim, num momento de muita introspecção, né? De meditação muito forte. E aí eu tive uma experiência muito, muito marcante, né? De conexão, que eu fiquei muito doidão, assim, de amor, né? Eu acessei uma consciência que, né, eu até chorava, eu ria, eu ficava muito... Foi a primeira vez que eu tive uma experiência assim, dessa maneira. E o Ori estava junto, e ele ficou rindo, e ficava rindo, e eu chorava e ria, ele ria. E aí depois dessa experiência, um pouco depois, ele veio falar, agora é seu nome, enfim, me deu esse nome espiritual, né? Como se tivesse sido uma grande mudança, né? Uma grande... Renascimento, tipo isso. Ele falou, agora você acha que já chegou em algum lugar? Não, agora que está começando, né? Então, ele falou, eu achei isso... Foi bem interessante, mas foi uma coisa muito marcante, então eu lembro desse momento com muito carinho, e aí por isso também tenho muita alegria de usar esse nome de Balarama, né? Uhum. Balarama é o irmão de Krishna, né?
É. E aí eu fiquei até brincando com ele, assim, porque nessa viagem, foi uma viagem que acabou que a gente ficou no mesmo quarto, né? Dividindo o quarto. Eu falei assim, é Balarama porque é irmão de Krishna, porque eu tô dividindo com você que é o Krishna e tal. E a gente ficou brincando assim, né? Mas sim, né? Lá na história do hinduísmo, o Balarama é o irmão de Krishna. E tem um monte de características, mas enfim. Eu nem sou o que mais sabe disso, né? Mas ele tem uma coisa de poder muito forte, que aí eu gosto de usar esse nome e trazer essa conexão, né? Dessa energia trazer comigo, né? Não que eu tenha ela por si só, mas assim, a lembrança e a conexão com isso acaba fazendo que isso esteja mais presente, né? Então acho que isso é bem legal. É isso aí. Mari, Tatinha, sejam bem-vindas na live. Agora que eu vi a turma entrando ali. E então, aí eu fiz assim, porque eu tenho um pouco dessa coisa, né, de ficar um pouco aguada, e eu resolvi fazer algumas perguntas assim mesmo, anotadas, para poder ter né, um centro, assim, um foco. E aí eu queria saber, assim, como que o yoga entrou para você, né? O que rolou, assim, da onde veio o yoga assim, na sua vida? Yoga veio na minha vida através da Tatinha, que foi a última que entrou ali. Então, a gente era muito amigo, né? Assim, desde, né? Bom, a gente é primo, naturalmente, mas além de ser primo, a gente também era muito parceiro de aventura, de viagem, de um monte de coisas. E a gente viajava muito, fazia um monte de aventura legal e nesse processo, nessa época, a Tati teve uma entrada muito forte no yoga, né? Conheceu. Começou a se envolver muito com isso. E como a gente era muito próximo e a gente tinha afinidade muito nessas questões, que já eram espirituais, mas antes assim a gente não colocava dessa maneira, né? Não formalizava assim. E aí, pouco a pouco eu fui me aproximando, aí assisti umas palestras do Ori, etc. E aí fui devagarinho participando. E aí comecei a praticar naturalmente, e aí, uma determinada época, eu resolvi fazer o curso de instrutor, né? Foi até um momento assim de ruptura de trabalho, né? A empresa que eu trabalhava, ela fechou as portas, né? Era uma dessa época das .com, perto do ano 2000, assim, 2000 e pouquinho. E aí a empresa fechou, como várias outras, aí a minha coisa era de, vou arranjar emprego em outro lugar e tal. Eu falei, não, quer saber, vou tentar mudar tudo. E aí, né, a gente abriu um espaço de yoga, que foi até o Saminha Minha, lá do Jardim Botânico, eu em parceria com a Tati, o Ori, né? E aí, enfim, aí eu comecei a trabalhar com yoga por um tempo, né? Acho que foram uns 3 anos, um pouco mais, 4 anos, talvez. E aí, enfim, eu fui para a Índia, tiveram essas coisas, né, essas experiências mais fortes. E aí, de lá para cá, mesmo eu tendo parado de trabalhar com yoga, né, profissionalmente, o yoga nunca mais me deixou, né? Uma coisa que eu vivo até hoje. Não necessariamente com a mesma forma, com essa coisa da prática, dos asanas, embora eu faça até um pouquinho de vez em quando, mas muito mais o aspecto de conexão, né? Desse aspecto da união do yoga, né? Com algo transcendente e muito maior do que a gente, né? Mas essa coisa de experimentar isso, né? Essa união, essa conexão. E aí eu passei por outras, enfim, fiz outros trabalhos, né? No período que eu estive lá na Inglaterra, eu fiquei praticando um yoga coreano, enfim, já mudei de prática algumas vezes, mas sempre na mesma conexão, na mesma busca de conexão, mudando um pouquinho de forma, né? E acho que hoje é algo que faz parte da minha vida, não tem como separar, né? Todo dia tem algo sobre isso, ou eu medito, ou eu aspiro de alguma maneira, ou faço, enfim, faz parte do meu dia a dia, né? E os projetos também, né? Tipo, Sim, sim.
Sim, você acabou respondendo já algumas perguntas que eu ia falar mais adiante, mas então deixa eu aproveitar que você tocou nisso e você hoje trabalha com o quê? Você não trabalha com yoga e seu trabalho tem alguma relação com yoga? Você... Eu trabalho com software. Eu sou desenvolvedor de software, então é engraçado, né? Porque todo mundo... É bem comum as pessoas acharem bem estranho, assim. Eu sou uma pessoa de tecnologia, né? Sempre gostei de tecnologia e tal. E tem esse lado do yoga, né? Que é um lado anciente, ancestral, bem roots, né? Bem contrário, assim. Mas eu nunca vi nenhum conflito nisso, né? Na verdade, eu sempre senti muito como duas coisas que me complementavam. Eu gosto das duas coisas, gosto de tecnologia, sempre curti trabalhar com isso. E, ao mesmo tempo, eu acho que, de certa maneira, eu costumo brincar que o yoga ele tem um lado high-tech também, assim, né? Que a gente tem um lado meio misterioso, meio... que, de certa maneira, é um pouco... de ciência de ponta também, por um outro aspecto. Então, eu gosto de brincar que são muito parecidos. Isso que eu ia te perguntar também. Você consegue ver o yoga atuando num trabalho que não tem absolutamente nada a ver, assim, com o yoga, tipo, através de você fazendo o seu trabalho, você consegue perceber ainda essa conexão com o yoga, seja lá nas reuniões que você tem, na maneira de interagir com as suas ideias e colocações, você consegue ver que o yoga está atuando ali também, assim. Isso com certeza, né? Essa coisa até que inspirou o seu título aí, né? Da frase que diz que a vida toda é yoga, né? Do mestre Sri Aurobindo. Hoje eu incorporei completamente isso, né? Yoga tem que ser aqui, tem que ser como eu estava hoje aqui, fazendo faxina na casa, sozinho. Quando eu estou educando minhas filhas, quando a gente está brincando, quando a gente está dançando junto, quando eu estou dando bronca nelas, quando eu estou no trabalho, né? Assim, essa coisa... E assim, o pessoal costumava brincar, o pessoal sabia que eu praticava yoga, né? Ficava brincando, que eu era zen, não sei o que e tal. Mas eu acho sim que profissionalmente você ajuda muito, né? A gente ter uma conexão e ter um caminho de esvaziar a mente, de quando você começa a ficar muito cheio, você parar, dar uns minutinhos, conseguir esvaziar e se reconectar, né? Assim, acho, até como um instrumento de trabalho, eu acho muito bom, né? Você ter essa capacidade de botar mais foco no pensamento, de aquietar, silenciar, tudo isso traz muito benefício, né? Fora o aspecto, claro, de que é a parte da vida, né? Eu não acredito já há muito tempo nessa coisa de agora estou praticando yoga, agora não estou, né? Yoga tem que ser tudo, né? Para mim tem que ser assim. Acaba que não existe essa separação. E aí eu queria te perguntar, já que você falou que o yoga te trouxe assim, primeiro, feliz Dia das Mães, a minha mãe entrou aí, beijinho, mãe. Olha. Seja bem-vinda, quem mais que entrou? Minha Célia, Fê, Claudinha, um beijo grande para vocês. E aí o que eu queria te perguntar existe alguma coisa que você considere em algum aspecto que o yoga não foi positivo de ter entrado na sua vida? Você identifica isso porque, assim, não sei lá. Tem alguma coisa que fala, caraca, por que eu vou entrar nessa rede de yoga? Não, imagina, de forma nenhuma, assim, eu acho que tudo que vem, né, inclusive, assim, uma coisa que eu identifico, que quando, lá no começo, entrando no caminho eu entrei no caminho do yoga e comecei a praticar, e aí eu vi as pessoas
fazendo coisa, sei lá, e eram vegetarianas, e eu comia carne, enfim, tudo mais. E aí eu falei, então vou experimentar parar de comer carne. Aí experimentei, ficava morrendo de vontade de comer carne, ficava desesperado, era horrível. Aí eu tentei por um tempo, falei, não, desisti, vou praticar yoga, mas vou comer carne, tudo bem. Então, assim, e aí muitos anos depois, até depois que eu fui para a Índia, né, quando eu voltei, eu acabei me tornando vegetariano sem querer, sem planejar, sem nada, né. Durante a viagem eu falei, acho que agora durante a viagem eu vou comer menos ou não vou comer, aí eu fiquei sem comer. Aí quando eu voltei eu falei, poxa, tá tão bom isso, as meditações, a energia que eu tô acessando. Então vou ficar mais um pouquinho só, talvez mais uma semana sem comer carne. Depois mais uma semana, e aí, enfim, depois eu nunca mais comi carne, né, até hoje. Isso foi que em 2006, já tem 14 anos, né. Então assim, o que eu quero dizer e assim como isso, né, de tentar, não, vou tentar não comer carne, sei lá, vou tentar várias coisas e errei em muitas coisas, né, tentando buscar alguma coisa. Você vê que daqui a pouco você está fazendo um monte de coisa com um monte de ideias na mente, mas o seu coração não está conectado naquilo, não está sentindo aquilo, e aí você força uma barra, e aí daqui a pouco você está tentando ser amoroso, daqui a pouco você está morrendo de raiva das coisas que você fez da forma errada, forçou a barra, e aí eu tiro que sai pela culatra. Mas mesmo isso, né, eu acho que tinha que passar por todas essas coisas, todos esses erros, todas as chatices que eu fiz, até com as pessoas que estavam ao meu redor, convivendo comigo nessa época, às vezes de querer influenciar uma pessoa ou outra e tal. Tudo isso que, de certa maneira, foram erros que eu percebo hoje, também acho que foi tudo parte do processo, também importante, né? Para você depois entender e falar, não, é outra coisa. Se eu quero ser vegetariano, por exemplo, isso é outra história. Ninguém precisa ser junto comigo, ninguém tem que fazer nada disso, né? Cada um na sua consciência, no seu processo, no seu momento. E foi aprendendo muito a respeitar isso, né? Isso foi muito importante também. Uhum. Bem-vinda, Denise, Mari Prima, gratidão pela presença. Um beijinho aí para todos. Feliz Dia das Mães. Então, como eu tinha colocado aqui, né, no Keep, a listinha, e a coisa já está indo por um lugar assim que... Bom, como o yoga entrou na sua vida, a relevância que você... o que você percebe de maior relevância que mudou na sua vida, assim, com o yoga? Tipo, se você olhar para você antes e depois, assim, o que você considera, assim, de ter sido mais relevante, assim, de você falar, uau, eu já não sou mais o mesmo, isso mudou, enfim... que te trouxe, assim, com o yoga? Você consegue encontrar, assim, uma... eu acho que a coisa... que você era... Um balinha que você era antes, um balinha que você era, o Márcio que você era antes do yoga, e assim, com o yoga, o que o yoga te trouxe, assim, que você não era... Sem ser a questão da maturidade, enfim... Mas essa questão, assim, que você vê que foi muito o yoga que te trouxe, assim, né? Você tem alguma coisa que você consegue identificar? Eu acho que, assim, que o mais importante, o mais relevante, né, foi essa coisa de perceber que o que, de alguma maneira, eu procurava antes, isso está dentro de mim, né, assim. E o yoga me trouxe essa percepção real, né? Não como conhecimento teórico, não como algo que você lê ou uma pregação que você ouviu de alguém falando que é isso, aí você fala, então tá. E aí você assume isso como uma ideia ou um dogma, né? Assim, mas essa experiência real, né? Assim, essa experiência de conexão de você em algum momento sente que a sua natureza às vezes está reclamando, está cheia de pensamentos, de nhenhenhé, ou as emoções estão ali reclamando, tem alguma carência e tudo mais. E aí, às vezes, você
para simplesmente, né, se conecta, vai para dentro, e aí você acessa esse espaço dentro de você, né, quer dizer, que é a gente mesmo, né, na verdade a gente só esvazia o que a gente não é, e aí nesse momento de conectar com isso, né, você sentir uma paz enorme, sentir um amor transbordando, né, que às vezes vem lágrimas e tudo, assim, e com isso vem muito forte essa clareza de que eu não preciso das coisas que eu buscava externamente, né? Eu costumo dizer que quando eu era adolescente, teve uma fase que eu bebia muito, né? A gente saía pra noite, enchia a cara e ficava bêbado e, enfim, um monte de história assim. Eu costumo dizer que isso era uma forma de buscar, né? Eu estava buscando alguma coisa, eu estava buscando essa transcendência, eu não sabia onde encontrar, não sabia. Quando eu ficava lá alegre de álcool, não sei o quê, e aí eu sentia aquela coisa boa no começo, aí depois eu queria continuar, queria que aquilo não acabasse nunca, de certa forma, ia bebendo mais, aí tomava um pó. Então aquelas coisas todas, assim, eu sinto que era essa busca por algo que de alguma maneira intuitivamente a gente sabe que existe e a gente quer isso, né? E aí, assim, quando você descobre, tá dentro de você isso, assim, algo em você, em primeiro lugar, se aquieta no sentido de, ufa, ai, que bom, assim, né? Imagina, porque se isso tivesse, sei lá, em outra pessoa, ou só na namorada, ou no filho, na filha, enfim, qualquer outra pessoa, seria uma dependência muito mais difícil, né? O fato de você ter isso dentro de você e você ter esse potencial de entrar em contato com isso a qualquer momento, isso é maravilhoso, assim, isso muda tudo, né? Algo em você relaxa para a vida de alguma maneira e falar, tudo bem, assim, e aí você começa a ver que tô começando a agir de uma maneira ruim, tô começando a ser uma mala, tô começando a sofrer, tô começando... Me desconectei disso, porque quando eu tô conectado com isso, tudo flui bem, até para dar uma bronca, minha filha, eu dou uma bronca mais sereno, tranquilo, em paz, né? Tudo flui de outra maneira, né? Então, acessar isso, saber que isso existe e não tem preço, né? Então, acho que isso é a coisa que o yoga realmente me trouxe, que mudou minha vida para sempre, né? Digamos assim. Sim, total. E então, bom, Você tem que inventar a história para eu falar. Agora vamos lá, então. Como é que foi o seu sadhana? Assim, tipo, quando você começou a praticar yoga, assim, você seguia algum sadhana? Tipo assim, todos os dias eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, sentar, meditar, ficar meia hora, depois escovar o dente, sei lá, fazer uns 108 Surya Namaskar, assim, não sei. O que você fazia, assim, de sadhana que funcionou? Sei lá, acho que variou tanto, né? Eu me lembro que teve uma época que há muitos anos atrás, né, que o Orivaldo tinha o Grupo Chama, né? O Grupo Chama existe hoje, ainda está com uma forma diferente e tudo mais. Mas eu me lembro de uma época que a gente... que eu encontrava todo domingo, né, numa casa que era a casa que ele morava na época, e aí tinha uma coisa de que toda segunda-feira, por exemplo, tinha jejum, a gente fazia jejum, então eu ia pro trabalho, né, não almoçava e tal, aquilo tinha um certo sacrifício, era um perrengue, mas era uma coisa de buscar isso, né, de purificação, né, um trabalho de purificar a natureza, então acordava de manhã cedinho, né, 6 horas para meditar, não sei o quê. E aí tinha essa coisa de anotar os momentos luminosos da semana para a gente chegar no domingo e falar sobre eles como uma forma de fortalecer. Enfim, eu fiz várias coisas que me ajudaram muito de várias maneiras, né, em vários momentos. Mas eu também sentia que às vezes tinha algo ali que eu estava forçando muito e que me desarmonizava. Então, assim, às vezes tinha coisas que eu acordava muito cedo, coisa que eu tinha dificuldade, e aí
passava o dia inteiro exausto, morto, não conseguia fazer as coisas, ficava desconectado porque eu estava me impondo aquilo de acordar naquele horário, naquela coisa. E eu comecei a ver que não era melhor assim, eu podia acordar um pouco mais tarde, mas que era assim relevante quando eu acordasse, eu entrar em conexão, né, fazer alguma meditação, fazer alguma coisa, ou assistir alguma coisa, ou ler alguma coisa, para me conectar já cedo, né? Eu percebi que isso era mais relevante para mim do que, por exemplo, ter essa disciplina de ter que acordar no mesmo horário. Mas eu acho que isso é para cada natureza diferente, né? Assim, eu vejo que isso é muito bom para algumas pessoas, né? Que isso funciona bem. E eu acho que o desafio, nesse caso, funciona bem. Né? O que faz diferença? O que para mim, acaba ficando uma coisa que força, talvez, muito a medida da minha natureza. Então, ou aquilo não é importante para mim, mas tem um outro aspecto que né? Então, eu sinto que eu já fiz várias coisas. Hoje o meu sadhana, ele é meio balançado, né? Sadhana é essa disciplina espiritual. Então, eu sinto que ele é um pouco bagunçado. Mas sim, eu estou sempre fazendo, sempre buscando, sempre ou assistindo vídeo, né? Agora tem Muji, tem muita coisa que ele publica sempre, né? Ou as coisas do próprio Ori, ou do Eckhart Tolle, enfim, pessoas que me trazem luz, né? Eu procuro assistir, ou então pegar algum livro, coisa da mãe, né? De Sri Aurobindo. Às vezes um poema de Sri Aurobindo, lê, e aí você lê um trechinho, daqui a pouco já te leva para outra consciência, para outro lugar. E enfim, e outras práticas também. Eu acho que isso vem com a experiência, né, da vida, do caminho mesmo, né, de no início você ser super austero, super seguindo a risca, coisa, depois com o tempo você vê, não, mas para mim funciona melhor fazendo assim, depois assado, não precisa forçar demais, esticar a corda demais, nem deixar tão frouxa, né, acho que você vai encontrando, né, o seu próprio caminho, né, nisso. Essa coisa até de deixar... Desculpa, acho que o seu vídeo deu uma... Primeiro começou a falhar e depois ele acelerou, assim, foi meio rápido aqui para mim. Por isso te interrompi, acho, sem querer. Mas foi interessante que você falou dessa coisa da corda frouxa também, que eu também passei por essa fase, né, de em algum momento... falar, não sei o que, esse negócio de acordar cedo não tá bom, deixa eu relaxar e tudo. E aí eu fui pro outro lado, de relaxar demais com tudo. E aí você vê que você perde a conexão mesmo, assim. Se você não tiver alguma coisa ali que a tua consciência te coloca ali para te lembrar disso, é impressionante como nossos hábitos, né, de muitos anos agindo de maneira inconsciente, eles te tiram mesmo. Daqui a pouco você vê, você tá... Peraí, cara, o que eu tô fazendo? Tô completamente desconectado, tô fazendo um monte de coisa no automático, as coisas não estão fazendo mais muito sentido. O que aconteceu, né? E aí você fala, não. É um buraco mesmo, né? Precisa... Uma vez, quando eu tava até lá tendo essa aula lá no yoga coreano, o professor, ele deu um exemplo que eu achei muito legal, que que a disciplina, ela serve tipo como se fosse uma linha que você está soltando a pipa, né, assim, e aí a pipa tá presa pela linha e tal, e aí você fala, não, essa disciplina tá me prendendo aqui nessa linha, não me deixa me movimentar e tal, eu tô voando, mas eu tô preso, eu quero ficar solto. Aí você corta a linha, né, aí no momento assim que você corta a linha, sente a sensação boa, que você tá lá solto, livre e tal, aí daqui a pouco a pipa vai caindo, e aí vai pro chão, né? Então, assim, ele colocou essa imagem que eu achei legal de que a gente precisa um pouco, né, dessa linha que mantenha alguma coisa em você, precisa estar atento, precisa estar acordado para esse aspecto, né? Te lembrando disso, né? Te lembrando para você não se esquecer. Então, eu acho que a disciplina é um pouco isso para mim hoje. É isso aí. Então,
Bom, isso você falou já do trabalho, né? Agora essa pergunta ela é um pouco mais profunda. Mas eu saberia dizer, mas eu acho que você também. Assim, todos nós somos únicos, né, nesse quebra-cabeça da vida, né? Vamos dizer assim, né? Como se cada um fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. Então nós somos únicos, né? E como a mãe Mirra fala, os mestres, né? É a diversidade na unidade, né? Se você olhar para dentro de você, você consegue identificar por onde o seu dom ou talento, ou melhor, falando, a sua alma se expressa da melhor forma, contribuindo com todo, assim, você tem essa capacidade de identificar, de falar, caramba, meu canal para isso, ele é bom, assim, você consegue reconhecer aonde a sua alma consegue passar através de que, assim, que você tem, seria o seu dom, o seu talento, né? Você... Entendi. Então, essa é uma questão curiosa, assim, né? Mas eu não sei, eu me sinto... por exemplo, nas conversas com as minhas filhas, tem vários momentos em que eu sinto muito legal, assim, como falando com elas, explicando coisas e conversas bem abertas sobre vários assuntos, funciona muito bem, assim. Então, assim, falando nesse caso, assim, do meu aspecto de paternidade, né, como eu lido com isso, acho que é uma coisa que flui muito bem. Eu sinto que é um aspecto de muita conexão para mim hoje. Eu sinto que ser pai, assim, é muito meu dharma, né? Eu me conecto muito fazendo esse trabalho. Mas tem uma coisa que eu também sinto que a minha experiência tem sido que, por exemplo, no Purna, Ananda, Ashram, né? Esse trabalho que a gente tem lá do Ashram Ecovir, Vassouras, eu fiquei alguns anos como administrador geral, né, que era o equivalente ao presidente e tal, que depois eu saí, a Tati ficou no meu lugar. E nesse processo eu percebia que, de alguma maneira, meu canal funcionava muito bem, estando ali ajudando a orquestrar assim, o trabalho, sabe? Então, a gente sentava para ter reunião. Então, muitas vezes eu fazia a condução da reunião, de como a gente ia fazer, e aí tinham, obviamente, conflitos, né? As pessoas discutiam e tal, e aí eu fazia o papel de tentar intermediar isso, ou de tentar conciliar as duas visões. Então, assim, eu sentia que era muito legal, porque não era coisa que não vinha da minha cabeça, né? Não era da minha mente, não era algo que tinha arquitetado, ou tinha refletido, mas era uma coisa que, de alguma maneira, aquilo fluía por mim. E eu sentia que o mais legal era isso, né? Era a sensação de que não era eu que estava fazendo, e eu acho que por isso acontecia muito bem, assim, né? Eu não tinha nenhuma vaidade pessoal de estar fazendo aquilo, eu realmente não tinha vontade de estar ali. Foi até quando eu entrei nesse papel, foi curioso, porque eu sempre gostei de ser aquele mais tímido que ficava lá no fundo da sala, né, olhando. Eu não gostava nunca de estar em evidência, né, de ficar ali no centro, com as pessoas me olhando, todo mundo me olhando. Aquilo, para minha natureza, era algo desconfortável. Mas algo na minha alma fluía bem quando isso estava acontecendo, e de alguma maneira eu senti que em vários momentos, em muitas situações, eu consegui trazer harmonia nesse sentido de juntar o grupo, de juntar diferentes visões. Então, de alguma maneira eu sinto que isso é um pouco também meu dharma, poder fazer esse trabalho, né? E depois eu me afastei disso, né? Porque na verdade eu fui viajar, enfim, passar um tempo fora, e quando eu voltei também, continuei fazendo um pouco isso, mas não, né, já ocupando o papel de administrador geral, mas nas
participando, né, de uma maneira mais ativa também. E aí eu alterno um pouco isso de acordo com o momento da minha vida pessoal, né, o quanto eu estou podendo fazer isso. Eu acho que agora até me afastei um pouquinho mais, porque o ritmo mudou, né? A Ecovila se estabeleceu, o Ashland se estabeleceu, as pessoas passaram a morar lá, então fazia mais sentido que essa coisa fosse administrada e conduzida por quem está lá no dia a dia, né? E eu, como não estou morando, ajudo mais de longe, mas continuo me sentindo uma parte lá, enfim, fazendo a minha partezinha lá, mas que faz um pouquinho de diferença. Então, assim, eu acho que meu instrumento, de alguma maneira, reflete a minha alma mais por aí, assim, sabe? E assim, eu tinha muito essa coisa de que todo momento que eu fazia esse trabalho, eu sentia que eu não estava com nenhum desejo, assim, eu não estava com interesse, porque eu não queria ir morar lá, não tinha esse plano. Tipo isso, não estava... Eu não estava fazendo porque eu queria morar logo, por qualquer coisa. De alguma maneira, isso me fazia estar mais desinteressado e mais a coisa fluindo, sem muita interferência do meu ego, né? Como você falou. Uhum. Bom, então deixa eu ver aqui. Essa eu vou pular. Tá, agora a gente vai fazer uma coisa, já que a gente entrou numa questão mais profunda, que é mais leve, é mais brincadeira mesmo, tá? Então, assim, a gente vai para o momento presente, aqui e agora. Me diz o que vem na sua mente, tá? Assim, a primeira coisa que vier, sem pensar muito, sem ter que olhar nada. Se você fosse falar de uma deidade, qual viria para você? Agora, aqui e agora. Shiva. Certo. Se você for falar de um mestre, qual viria? Mamãe. Mamãe. Me diz uma coisa, me fala um asana. Shavasana. Um mudra. Anahata Mudra. Agora me diz assim, um pensamento, assim, uma frase que te serve muito para você, assim, que você gosta. Esvazia a mente completamente. Seja nada. Né? Seja nada, essa é muito boa, né? Muito. Tá, e um mantra? Mantra Om, o absoluto. Certo, beleza. Então é isso, vou parar por aqui. Tem ainda mais alguns, mas eu vou parar por aqui. Bom, então a gente... tá, deixa eu só ver que horas estão aqui. Certo, são 20 para as 8. Você teria alguma experiência, assim, para compartilhar? Uma experiência espiritual ou enfim, com yoga, enfim, que foi, assim, muito marcante, assim, que para você foi a mais marcante ou significativa, ou então a que vem a primeira aí para você, que você olhando aí pro seu bumbumzinho, tem alguma? Sim, eu posso compartilhar uma que me veio aqui agora, que foi até nessa mesma primeira viagem que eu fiz na Índia. A gente foi logo no começo da viagem, né? A gente foi pro ashram do Swami Nityananda. E aí a gente chegou lá, né? E aí a gente deu um pouco de sorte, porque ele viajava muito, mas ele estava lá no ashram nesse período. E tinha relativamente pouca gente, porque ele ficava com muito... Enfim, tinha muitos discípulos e tal, mas só estava o pessoal do ashram mesmo e a gente que foi visitar. E aí ele pôde receber a gente, abriu uma sessão de pergunta e resposta para a gente à noite, né? E aí tava lá
falando, ele tem um trabalho forte de cura, né? Essa coisa de cura mesmo, com a energia da Kundalini, aquelas coisas todas. E aí, ele... Em algum momento ele estava falando sobre isso, aí o Orivaldo falou para ele assim... aí apontou para mim assim e falou... Ele tem asma, ele tem asma. Aí ele chamou assim... então vem aqui, vem aqui. Aí eu falei, bom, beleza, tá. Aí fui lá, né? Aí fiquei... Ele estava sentado numa cadeira, eu fiquei ajoelhado assim, né? No chão e tal. Aí ele colocou uma mão assim na testa e outra mão assim no meu coração, assim no peito, né? Uhum. E aí ele fez isso assim, daí eu fechei os olhos quando ele fez isso, aí começou a passar alguns segundos, começou a me dar vontade de chorar. E aí eu comecei a chorar. Eu chorava muito, assim, aí quando ele puxou a mão, assim, quando ele tirou a mão, assim, do meu peito, né? Eu senti como se estivesse saindo uma bola, assim, do meu peito, né? Um peso mesmo, uma coisa, assim. E aí eu falei, uau, assim, caraca. Aí continuei chorando ainda mais, assim. E aí eu fiquei ali vários minutos, assim, nesse processo, assim, né? E até depois eu fiquei me perguntando, mas e aí, eu nunca mais vou ter asma? Não, assim, a coisa não foi embora, né? Completamente, assim, mas eu sei que ali foi feito algo aconteceu ali, né? Que efetivamente mudou. Foi até antes de eu ter a coisa de recebido, o nome espiritual que eu falei, depois dessa outra experiência que foi ainda mais forte, né? Mas eu senti que ali várias coisas se abriram para mim, como se fosse um canal, algo no meu coração mesmo tivesse se aberto, né? Uhum. E de lá para cá, assim, eu diminuí a quantidade de remédio que eu usava para asma, né? Diminuí em pelo menos um quarto, assim, pelo menos um quarto, assim. Então, são questões que são mais delicadas, mas foi uma experiência que foi muito concreta, muito real, assim, que foi muito legal para minha mente, né? Porque sempre tive essa mente muito crítica, de duvidar muito das coisas, mas quando é com você, você não tem dúvida, né? Coisa... assim, é o que eu precisava ter vivido. Não tem dúvida. Tipo, aquela coisa viveu, sentiu, e você ainda assim... É verdade. É verdade, assim, mas com a repetição dessas experiências, você vê que algo em você sente ali, que tem uma verdade ali por trás. Sim, sim. Então, aí que vem agora. Bom, como você vê esse tempo de pandemia, né, que a gente está vivendo, né, de distanciamento social, e que reflexões você tem, que tem gerado em você sobre tudo isso, assim? Como é que está sendo a sua interpretação diante de tudo isso que está acontecendo, né? Tem, claro, a interpretação em termos de notícias, né? De teoria ali que você tá ouvindo? Tá tudo certo? Tô ouvindo. Uhum. Tá. De notícias e tal, ali a coisa que você sabe, né? Estatísticas e a coisa que você tá vendo todo desenrolar. Mas como é que você vê por de trás de tudo isso, assim, quais são as suas impressões, assim, indo para um lado até mais intuitivo ou percepções, assim, o que você acha que está trazendo, né, com toda essa história, esse contexto que a gente está vivendo hoje? Então, eu percebo que essa história toda, ela é muito desafiadora para a natureza das pessoas, né? Então, para mim, enfim, para várias pessoas. Então, a gente se sente pressionado de alguma maneira, né? Então, existem preocupações desde parte financeira, econômica, né? Tive vários amigos de trabalho que, né, foram desligados. Assim, eu tive uma redução salarial, mas até me sinto assim super com sorte, né? Me sinto muito grato por ter me mantido ainda, né, trabalhando. Fico lamentando pelas pessoas. Eu sei que
é um desafio para todo mundo. Então traz essas preocupações, a gente fica, né, caramba, como é que eu vou pagar as contas se acontecer isso, aquilo. Então, assim, mas... obviamente que já várias pessoas tendo essa... sendo afetados imediatamente por isso, né? Amigos que eu tenho, sei lá, a pessoa tem restaurante, né? Da noite para o dia acabou o movimento, fechou, ninguém vai. E aí, como é que você faz, né? Tem um aluguel caro pra caramba para pagar e um monte de gente contratada, e como é que você faz? Então eu sinto que isso tudo, não só isso, né? Mas a própria questão de ficar em casa, né? As pessoas que às vezes já têm um pouco de depressão e aí ficam em casa, caramba... não posso sair, não posso ver ninguém, e aí aumenta isso. Então eu sinto como uma grande pressão na natureza de todo mundo, né? Isso claro que de alguns mais, de outros menos, mas eu sinto isso como se fosse a analogia que me vem é como se fosse o retiro, né? Que eu até fiz em outubro do ano passado agora. Fiz uma semana de retiro de silêncio, né? E aí passei essa semana lá, e aí a primeira noite eu falei, caraca, eu não tenho internet, não dá nem para assistir um Netflixzinho antes de dormir, alguma coisa assim. Eu acho que a minha natureza está meio acostumada com isso, acho que eu vou passar um sufoco e tal. Mas assim, foi só na primeira noite, e aí depois disso eu meio que fui forçado a me conectar comigo mesmo, né? E não tinha internet, não tinha nada, e também não precisei, e aí tinha umas palestras, tinha tudo, mas era uma semana em silêncio mesmo, né? Eu não podia falar com ninguém, não podia interagir com ninguém, né? Não era só questão de voz, era para não interagir mesmo. E no começo dá aquele estranho assim, mas se você consegue falar, não, é isso, eu vou usar esse momento para fazer essa conexão comigo mesmo, eu acho que acaba tendo esse aspecto incrível de você se força aí para dentro, e isso tem um efeito colateral poderoso, né? E eu tenho visto várias pessoas assim que nesse processo estão ressignificando muitas coisas, né? Hábitos que tinham, e formas de vida e coisas, estão redescobrindo um monte de coisa de simplicidade, interagir com a família, com coisas básicas, ou essa questão mesmo de dedicar mais à meditação, a yoga, e estão descobrindo um monte de coisas. Então, eu vejo como um momento de muito potencial, né? Eu gosto muito de uma imagem que uma vez eu li na agenda da mãe, que falava que o mestre Sri Aurobindo falava, né? Da momento que a supramente vai descer sobre a Terra, né? Com uma consciência espiritual mais forte, e vai mudar tudo, né? Levar a gente para uma vida muito mais de alegria, de felicidade, de amor, de tudo mais, isso, né? Que eu acredito muito nisso. E aí, assim, as pessoas ouvindo ele falar disso, né? De pensando que isso vai acontecer aqui na Terra e tudo mais, fica todo mundo maravilhado, fala assim, mestre, mas o que vai acontecer quando essa consciência começar a descer? Qual é o sinal de que ela está descendo na Terra? Ele fala, sinal é que tudo vai ficar um caos. Porque, na verdade, é como se fosse aquilo, né? De que você tem um porão lá, seu, que está todo sujo, está todo cheio de barata, de rato, de um monte de coisa. E aí você vai abrir as janelas e vai começar a tirar e vai levar os produtos de limpeza. E aí começa a sair barata, rato, todos os bichos se manifestar, aranha, não sei o que, E aí, por um momento, a impressão que dá é que tá tudo pior, né? Assim, mas... mas assim, que esse é o processo, né? E até todos os escândalos políticos e todas as coisas que a gente vê, as mentiras vindo à tona, eu vejo muito como parte disso tudo. E tem um momento que a mãe falava de uma visão que ela estava tendo, né? Como se ela tivesse vendo essa energia descendo, né? Ela falava como se fosse uma luz dourada descendo, e que ela estava pressionando mesmo as naturezas, né? Então, que a sensação de quem estava ali embaixo não era uma coisa boa, é uma sensação de estar pressionado, né? E aí
você é pressionado a, de alguma maneira, largar o que não é verdadeiro em você, a soltar, né, algumas coisas que são do seu ego, e aí que a gente fica tentando se apegar, segurar aquilo, e aí quando você solta, você vê que alívio, né? Eu estava preso aquilo ali, e aí você se dá conta de agora tá bem melhor, assim, nossa, não tava... E se você não tivesse alguma coisa para te pressionar, você não ia soltar, né? Então, eu acho que de alguma maneira aí... E o pulso ainda pulsa, né? Você, mas eu ainda tô vivo, né? Ainda respiro. É real, E eu acho isso, eu acho que quanto mais... Loucas, né? Oi? A gente se prende a umas ilusões loucas, assim, né? E aquilo ali é tudo, e aí, de repente, não é. Só que não, né? Quando você vê, tu... é muito maior, né? E aí te dá esse alívio. Não, exatamente. E aí eu acho isso, assim, eu acho que eu percebo, por exemplo, que os momentos que eu tô bem, assim, que eu tô conectado comigo, que eu acordo, faço... Assim, a quarentena flui super suave, né? Assim, eu faço tudo amarradão, vou lavar a louça amarradão, vou cuidar da casa, limpar o banheiro, vou também amarradão, faço tudo, né? Que quando a gente tá bem, tudo flui bem, assim. E aí, eu acho que quando a gente não tá nisso, a gente sofre mais, né? E eu acho que de alguma maneira esse sofrimento é alguma coisa que te empurra para você entrar em contato com isso, né? Porque por não ter escapatória mesmo, é uma coisa de eu preciso ir para algum lugar que eu não sinta essa pressão, né? E esse lugar tá dentro da gente, né? Então essa é a notícia boa, né? É verdade, isso é lindo. Então, aí a gente vai terminar com o nosso momento livre progresso. O que quer dizer isso? Nosso momento livre progresso é você, como sendo entrevistado, assim. Teria alguma coisa, alguma colocação, alguma questão que eu não falei, que você gostaria de falar? Enfim, alguma coisa que você quer fazer, quer falar, quer qualquer coisa. Abrir para, enfim, alguma frente que você... É livre progresso, então você escolhe, sente aí se tem alguma coisa que você acha que poderia estar acrescentando nessa live. Inclusive, a minha intenção é gravar essa live e deixar toda armazenada na série no YouTube, assim, né? Então, acho que vai ser legal a gente ter isso arquivado. Então, se você tiver alguma coisa que você acha interessante estar colocando, que eu não disse para você... Então, eu não sei, talvez colocar algo que tem sido a minha prática diária mesmo, que é uma coisa da gente falar um pouco da importância da gente parar e ficar observando todos os nossos movimentos, né? Tem sido muito a minha prática de... às vezes eu estou incomodado com alguma coisa, eu estou perturbado, estou sentindo, a coisa não está fluindo, eu não estou bem agora, assim, não estou 100%. E aí eu tenho tido muito essa disciplina de, nesse momento, ficar observando em mim, assim, mas o que é? Tem algo ali que está com algum desconforto, e o que é? Às vezes é alguma questão emocional que surge, um sentimento, sei lá, ou porque eu já estou há vários dias, às vezes, sozinho, e aí algo ali está incomodado, não sei o que, de estar sozinho, alguma coisa. E eu fico só observando esse movimento em mim que não está gostando disso, por exemplo, né? Essa coisa essas coisas, solidão, não sei o que, isso é ruim, isso, aquilo. E eu não faço nada, assim, eu não critico essa voz em mim. Quer dizer, eu tô falando de voz, mas ela não é voz, né? É alguma coisa mais sutil com isso, é mais que uma espécie de pensamento, ou às vezes um sentimento de pano de fundo, né? E eu fico só observando isso, né? E eu vejo que esse movimento, ele vem, né? E se manifesta. E se eu me mantenho só como observador disso, é impressionante como existe uma desidentificação disso,
esse estado de perceber isso já vai me levando para um outro estado de paz, né? Assim, eu vou entrando, que legal, assim, olha isso, esse movimento existe e tal, mas engraçado, eu consigo observar ele, né? Se eu consigo observar esse movimento, eu estou atrás disso, eu estou além disso, né? E aí não precisa fazer muita coisa. Parece falar assim, mas e aí, o que você faz? Você não faz nada, você só se mantém assim, atento a isso, né? Observando isso. E aí daqui a pouco você vê aquilo tudo se dissipando e uma alegria brota dali, né? Uhum. E é muito surpreendente, né? A primeira vez que você faz isso, você tem essa experiência, fala, mas cara, de onde veio isso? Veio uma alegria, uma coisa boa, eu não... E assim, e a minha percepção hoje que é porque a gente é isso, né? A gente é de verdade isso, a gente só tira um pouquinho, é como se você desse um espaço àquilo que está meio que tentando se agarrar em você, você afasta um pouquinho, e aí, olha só isso e tal, e aí aquilo já não te afeta mais da mesma maneira, né? Então, assim, é bem colocar como sugestão para as pessoas, né? Que acho que todo mundo passa por momentos desse tipo de coisa. E essa é uma disciplina que tem sido muito, muito valiosa, muito importante para mim. Por isso estou compartilhando. Sim, muito bom. Então, os minutinhos finais, eu queria primeiro te agradecer por ter topado essa brincadeira. Que eu acho que é uma brincadeira luminosa, que traz muito discernimento, né? Ajuda a gente a lidar com todas essas situações, né, que tá rolando no momento. E, na verdade, não só essas, né, como às vezes coisas que sempre rolaram com a gente, mas a gente nunca conseguiu perceber, né? Então, eu acho que esse momento ajuda muito a gente a tomar mesmo essa consciência, né? Ter essa tomada de consciência, de falar, caramba, quanta coisa eu tô negligenciando, quanta coisa eu tô fugindo com o trabalho, né? Fazendo várias outras coisas que não estou atento a isso, né? Então, eu agradeço de coração mesmo pela sua presença, por compartilhar um pouquinho da sua história. Eu admiro muito você, acho que você é realmente uma pessoa que soma muito. Você queria falar alguma coisa? Não, eu só ia agradecer. Tá sendo divertido esse bate-papo, assim, de vez em quando eu vejo umas pessoas queridas entrando ali. E aí depois... É legal ter, como se fosse esse sangue, esse bate-papo, né? E, enfim, tá sendo gostoso também fazer isso. E queria só aproveitar que, como hoje é Dia das Mães, mandar um beijo para todas as mamães aí. Pelo dia de hoje. Aproveitar também e agradecer a todos que entraram na live, que participaram, dando coraçãozinho, mensagenzinha, aparecendo a carinha aí. É muito bom a gente sentir, né, que tem gente que chega junto mesmo da gente, né? E aqueles que não vêm junto na forma da live, vêm de outras maneiras. Então, que a gente possa estar se sentindo mais unidos do que nunca, né? Apesar de estarmos separados, né? Esse é o momento da gente perceber a nossa união por um outro estado que não seja o físico, né? E Gi, Mari, Cláudia, várias pessoas que entraram, que eu fiquei de olho aqui com um sorrisinho nos olhos de verem entrando. A próxima live vai ser ou com a Gi ou com a Mari. Eu tenho que olhar na minha agendinha e ver direitinho. Então é isso. Gratidão imensa, Balinha. Eu vou encerrar agora porque eu quero gravar essa live. Eu tô com receio dele encerrar 28 minutos, 28 segundos. Um beijo grande. Falou, beijo. Valeu. Obrigado. Tchau.